Olá pessoal, tudo bem? Então hoje, retorno de feriado e meio de semana, o mercado continua no mesmo compasso de espera, vamos ver o que vai acontecer, não tem novidade a respeito. E aí nós vamos comentar duas matérias, e essa primeira aqui, ó, se corte de gastos não for suficiente, confesso que eu não estou contemplando muito essa hipótese. Eu acredito que o mercado vá gostar dos 70 bilhões em 2 anos, e vai achar suficiente. Mas o contraditório sempre estará no ar. Então, se o corte de gastos não for suficiente, o mercado não gostou, espere queda no mercado de ações e queda na inflação, não, né? Queda no mercado de ações e nas alturas, inflação e juros, diz o BTG. E tá certo, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Os analistas do BTG afirmam que o governo tem uma oportunidade de recuperar a confiança dos investidores. Olha só, pessoal, nós salientamos bastante aqui no canal. Tem uma crise de confiança no ar também. Uma crise de confiança dos investidores, se implementar cortes de gastos significativos, aí ele consegue recuperar. No entanto, dado o elevado nível de dívida e o potencial de aceleração no ritmo da deterioração fiscal, ou seja, qual é o problema da confiança? É que o mercado está achando que os gastos vão continuar subindo num impulso muito rápido. Eles dizem que o cenário parece binário: ou os formuladores de políticas entregam o mínimo necessário para estabilizar o sentimento, ou estão caminhando para outra decepção. O mercado precisa ver a sustentabilidade do arcabouço fiscal atual e um crescimento mais lento dos gastos. Ou seja, tem que botar o pé no freio mesmo. Com os investidores acreditando que um teto de gasto de 2,5% será respeitado e que a trajetória da dívida se estabilizará em breve, com superávites primários alcançados nos próximos anos. Um desafio considerável. De fato, pessoal, de fato é um desafio e tanto. Os analistas afirmam que enquanto o mercado de ações permanece barato e os lucros das empresas superaram as expectativas, os investidores precisam que os formuladores de políticas estabilizem o sentimento do mercado. Por quê? Porque o mercado continua bastante desconfiado de que os gastos não vão parar de crescer num impulso muito forte. Caso isso não aconteça, outra queda no mercado de ações é provável, com inflação e juros subindo e economia enfrentando desaceleração significativa, alerta a equipe do BTG. Ou seja, cenário parecido com o que aconteceu entre 2014 e 2016, quando nós tivemos recessão, pessoal. Recessão mesmo, ou seja, com queda do PIB por 2 semestres consecutivos. Os analistas do BTG lembram que os ativos de risco brasileiros se deterioraram nos últimos meses, com a confiança dos investidores na sustentabilidade do arcabouço fiscal e trajetória da dívida do país atingindo mínimas de vários anos. Os preços dos ativos estão caindo para níveis reminiscentes da era Dilma. Então, pessoal, é verdade, né? Nós tivemos ali no governo Dilma, no finalzinho, 7,80 no IPCA 35, 7,80 que foi a taxa máxima histórica até hoje nesse título, com taxas reais das NTNBs de 10 anos se aproximando de 7%, 6,70, né? Agora o de 10 anos é o IPCA 35. Então, voltando aqui, pessoal, hoje o IPCA de 10 anos é o 35. Para a gente ter uma comparação lá entre 14 e 16 do que aconteceu com o IPCA 35, hoje é o 45, tá? Embora ainda haja alguma distância. Apesar das boas intenções do ministro da Fazenda e dos esforços, eles observam que parece haver falta de apoio político para medidas mais estruturantes. Além disso, a questão da dívida preocupa. O presidente Lula herdou uma dívida bruta de 72% do PIB, e que ela pode se elevar a 84% do PIB. Pessoal, para um país emergente, o PIB igual à dívida pública é um indicador muito ruim, porque a média dos emergentes se situa em 50%. Pode-se falar da dívida líquida, descontando a reserva de dólares. Pode-se usar esse número também, mas não é muito comum que isso aconteça, né?
Ó, sustentar uma dívida bruta superior a 80% com taxas reais próximas a 7 é desafiador, embora não seja toda a dívida a 7, né? É uma fração dela. Com o déficit nominal possivelmente ultrapassando 8% do PIB, resultando em um prêmio de risco elevado. Então, pessoal, tá monotemático como a matéria iniciou. Ó, enquanto a equipe econômica não anunciou o pacote de contenção de gastos, o mercado segue monotemático, 100% focado em preocupações fiscais. Tivemos a divulgação de uma lista, pessoal, que é o outro artigo aqui que eu queria trazer para vocês. Veja a lista completa de empresas beneficiadas por renúncias fiscais e pelo PERS. O PERS foi o programa de recuperação para alguns setores devido à pandemia. Então, essa matéria da Isto é Dinheiro eu achei bastante útil porque ela traz por setores. Então, por exemplo, quando a gente vê aqui adubos e fertilizantes, quase 15 bilhões, né? Defensivos agropecuários, quase 11 bilhões, né? Produtos farmacêuticos, 6 bilhões e meio, Zona Franca de Manaus, 7 bilhões. E a gente pensa, bom, se retirar os subsídios para esses setores, a primeira coisa que eu pensei, e claro, pessoal, eu não sou especialista para dar alguma opinião aqui, mas isso não aumenta a inflação por acaso? Claro, adubos e fertilizantes, se eles perderem algum subsídio do governo, não vai ter mais custo para toda a cadeia produtiva do agronegócio? E a Zona Franca de Manaus, pessoal? Se tirar os benefícios da Zona Franca de Manaus, não, será que não vai haver uma grande quebra e um grande desemprego lá naquela região? Aí, por exemplo, tem aqui aeronaves, 3 bilhões. Aí você pode questionar, tá, mas a aeronave é útil para quem e tal? Bom, nós temos uma empresa muito forte nesse setor aí, né, que inclusive exporta aviões, né? Será que isso não vai prejudicar as exportações brasileiras? Ó, produtos químicos, 1,9 bilhões, soja, quase 3 bilhões. Aí, de novo, nós temos produtos farmacêuticos, medicamentos apresentados em doses, ó, 1,33 bilhão. Será que isso aqui não vai, essa conta não vai acabar no contribuinte que paga por esses produtos lá no final da linha? Eu acho que tem uma grande chance, pessoal. Acho que tem uma grande chance. Eles falam aqui de outros alimentos também, carne bovina, ovina e caprina, para exportação 1,54 bilhão. Quer dizer, nós já vimos quantas vezes o mercado brasileiro de pecuária sofrendo por restrições. Uma hora os russos restringem tais e tais frigoríficos do Brasil, outra hora a China restringe, outra hora o Oriente Médio, a Arábia Saudita restringiram por uma suspeita de não sei o que na carne, né? E aí fica aquele prejuízo todo nas exportações brasileiras. Se o governo federal retirar esses subsídios aqui, o que acontece com esses negócios, pessoal? Temos que pensar nisso também, tá? Não tô dizendo que uma coisa é certa ou que outra coisa não é certa. Eu acho que são decisões extremamente delicadas, sensíveis e difíceis, tá? Mas não é um problema fácil, não. Não é um problema simples. E conforme a desoneração fosse aplicada aqui, fosse retirados os subsídios, melhor dizendo, como é que o mercado se comportaria? Outra coisa é fazer também de maneira escalonada. Daqui a tantos anos corta o subsídio em tantos por cento, dali mais tantos anos corta em mais tantos por cento, e assim por diante. Talvez, mas sempre vai acabar resultando em inflação desses itens específicos aqui e também vai atrapalhar até a exportação e a produção no Brasil. Então são coisas muito sérias, muito delicadas, que eu acho que tem que ter uma ampla e grande discussão a respeito, né? E vocês podem acessar essa matéria também, que tem a lista completa aqui nesse link, ó. E aí a gente consegue encontrar tudo, tá? E não é tão simples assim, né?
como aquelas pessoas que têm aquele raciocínio linear, né? Que dizem, oh, parece que o governo está dando o dinheiro para empresas usarem mal esse dinheiro. Não, não é o caso. Não é o caso, tá? O caso é que são setores, muitos deles aqui, vitais para a vida de milhões de brasileiros. E aí, como é que ficam esses mercados? Como é que ficam esses empregos? Como é que fica o preço desses produtos sem esses subsídios? Como é que fica a inflação depois? E o desemprego? Então, tem muita questão. Tá? Isso aí eu notei que alguns de vocês deixaram ali nos comentários alguma opinião sobre isso. E eu acho que o assunto tem que ser abordado com mais profundidade, pessoal. Não é tão simples assim. E estamos aí mais uma vez esperando o que virá desse corte de gastos aí. Não sei, 70 bi eu já fui taxado de otimista. Pode ser que eu esteja otimista, mas o pessoal do BTG está procurando mostrar o outro lado. Porque olha, pessoal, se o mercado não enxergar como suficiente, nós, além de termos os 6% por mais tempo, nós vamos ter alguns meses de 7%, pessoal, no Tesouro. Podem apostar nisso. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.